O que seria o treinamento funcional ou reabilitação funcional? Qual o ponto de vista da fisioterapia em relação a isso? E afinal de contas, quais são as suas características e tipos de treinamento? Existe a base eh, legal para a fisioterapia ou o fisioterapeuta praticar o treinamento funcional? Essas foram algumas dúvidas que tivemos durante a realização de uma palestra e acabou que virou aula dentro da disciplina de fisioterapia esportiva. Para poder a gente compreender o que seria esse processo de realização de atividade funcional, ou treinamento funcional, ou reabilitação funcional, eu decidi começar falando um pouquinho sobre qual é a definição de treinar, de treino, de treinamento, para depois pegar as definições sobre o que é funcional e vocês tirarem as próprias conclusões em relação a isso. Segundo o dicionário Aurélio e o Oxford, que são os dois dicionários mais importantes na nossa sociedade brasileira, a gente tem que treinar tornar apto a uma determinada atividade ou tarefa ou adestrar alguma coisa, algum animal, no caso, né? E, segundo o dicionário Oxford, seria a ação de ensinar uma pessoa ou animal uma habilidade específica, uma habilidade particular e um tipo de comportamento, tá? Então, grava um pouquinho essa definição aí. Treinamento, então, seria a expressão. Treinamento refere-se à aquisição de um conhecimento, habilidade ou competência. Então, adquirir um conhecimento, uma habilidade ou uma competência. E funcional é tudo aquilo que possui eficácia, que tenha utilidade, que seja prático. Veja, conhecimento, habilidade ou competência. Então, isso quer dizer que na hora que eu começo a desenvolver ou repetir uma determinada tarefa na qual eu estou praticando um conhecimento, que seja teórico, por exemplo, na hora que eu estou estudando um livro, eu já estou treinando o meu cérebro, treinando o conteúdo na qual eu estou estudando. Na hora que eu vou para a clínica, por exemplo, e realizo a prática laboratorial, que eu vou para um laboratório com meus colegas e realizo uma técnica manual, a prescrição de um exercício, por exemplo, eu já estou fazendo um treinamento. E sempre que eu me porto frente a um paciente, que eu repito isso várias vezes, que eu utilizo uma linguagem adequada, eu estou desenvolvendo uma competência, então eu estou realizando um treinamento. Se tudo isso que eu aprendi, seja teórico, prático ou em termos de afetividade, de comportamento, tenha alguma utilidade, que tenha alguma utilidade teórica ou prática que vai desenvolver uma determinada eficácia sobre uma determinada tarefa, então eu estou fazendo um treinamento dentro da funcionalidade. Tá, beleza. Então, quais são os tipos de treino que existem? Definições para o tipo de treino. Na verdade, o que a gente tem que levar em consideração é que esse treinamento funcional ele deve ser realizado ou desenvolvido segundo o desenvolvimento das atividades da vida diária. Seja ele atleta, seja ele sedentário, na hora que eu pratico uma coisa que tem uma finalidade para desenvolver uma habilidade da atividade de vida diária, então eu estou fazendo um treinamento funcional. Se essa habilidade da vida diária de um atleta, por exemplo, qual é a rotina de um atleta? A rotina do atleta é praticar atividade física diariamente, treinando várias horas e repetidas vezes. Então, aquele treino faz parte da atividade de vida diária dele. Tá bom? Treinar um corpo nas funções para as quais ele está originalmente desenhado. Ou seja, na hora que eu pego o meu paciente e restabeleço a função dele, na qual ele vai desenvolver uma atividade na qual ele está originalmente desenhado, por exemplo, na hora que eu treino a marcha de um paciente, na hora que eu treino meu paciente a pentear um cabelo, na hora que eu treino meu paciente a se alimentar, na qual aquela extremidade corporal dele, ele está originalmente desenhado para aquilo, então eu estou fazendo um treinamento funcional. Se isso se repetir, então é treinamento. Se está desenvolvendo uma habilidade, é um treinamento.
Uma estratégia de treino com foco no estímulo constante de padrões de movimento para aprimoramento de uma performance de uma atividade específica. Atividade específica, padrões de movimento. Lembra dessa aula que a gente falou sobre habilidades específicas e padrões de movimento? Lá na propriocepção, quarta etapa de tratamento, padronização de um movimento, principalmente aqueles relacionados à atividade do profissional, do atleta profissional. Na hora que eu estou repetindo um padrão de movimento com ele, eu estou fazendo um treinamento funcional. Termo usado na reabilitação para designar condicionamento do paciente no retorno às suas atividades de vida diária. Joia, então qualquer tipo de paciente que seja, se eu estou pegando um paciente que seja de neuro, que seja de pediatria, de respiratória, de traumado ou de desportivo ou de esportiva, e eu começo a restabelecer esse paciente, a retornar às suas atividades de vida diária, então eu estou condicionando, eu estou trabalhando, reabilitando ou treinando o meu paciente funcionalmente. Tá bem? Então, ainda segundo alguns dicionários, o que é que o Aurélio diz em relação a ser funcional? O adjetivo de dois gêneros funcional refere-se à função ou ao desempenho dessa. Concerne na função orgânica vital ou à sua realização. E disse daquilo que é capaz de cumprir com eficiência seus fins utilitários práticos. Então, na hora que eu começo a jogar meu paciente, que seja esportivo, que seja paciente atleta, a ser capaz de cumprir com eficiência fins utilitários, um cara que está em uma situação de pós-operatório de fratura, pós-operatório de LCA, pós-operatório de manguito rotador, e eu restabeleço essa função dele, na qual ele seja capaz de cumprir com eficiência os seus fins utilitários, então eu estou trazendo funcionalidade de volta para esse meu paciente. E aí, segundo a CIF, o que seria essa funcionalidade? A CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Saúde, ou seja, ela, ninguém melhor do que ela para poder descrever o que seria a funcionalidade. A CIF, ela diz que funcionalidade é o termo que engloba todas as funções do corpo, atividades e participação, de maneira similar. Incapacidade é o termo de incluir deficiências, limitações da atividade e restrições de participação. Então, é interessante que a gente consegue tornar um corpo que é incapaz a tornar-se funcional. Né? Na hora que a gente começa a tratar um paciente que tem uma determinada incapacidade, limitação, etc., e eu volto esse paciente a uma funcionalidade de atividades e uma participação melhor perante uma sociedade, eu estou devolvendo a funcionalidade dele. E essa questão, o corpo ele inclui essas classificações para uma para a função de sistema orgânico e outra para a estrutura do corpo. Então, na hora que eu estou tratando o meu paciente, restabelecendo a função de uma determinada estrutura corporal, eu estou devolvendo a funcionalidade dele. Tá, Joia? E o componente atividade e participação cobre a faixa completa de domínios que indicam aspectos da funcionalidade, tanto na perspectiva individual como social. Tá, beleza. Então, eu preciso trazer esse corpo, essa estrutura, a atividade dela, a estrutura normal, corporal normal, né? Restabelecer a função dela, porém não é estabelecer a função em qualquer forma, mas é restabelecer perante uma perspectiva individual e uma perspectiva social. Então eu estou devolvendo a funcionalidade a ela. Esse é aquele gráficozinho clássico, né, da CIF. E aí, qual seria então, até agora, o entendimento sobre o que é o treinamento funcional? Como a gente pode definir? Pegando o que a gente entendeu sobre o que é o treinamento, que é essa capacidade de restabelecer de forma repetitiva uma habilidade, uma participação, uma habilidade, um comportamento, né? Um treinamento de conhecimento e foco ela dentro de uma atividade funcional,
que seja ela individual ou social, então eu estou realizando um treinamento funcional com o meu paciente, certo? Quais são os conceitos, então, específicos do que a literatura fala sobre o treinamento funcional? Treinamento do movimento com propósito, um movimento com um propósito, realizado no contexto variado de métodos. Então, não existe uma técnica única, mas vários métodos para ser realizado aquele movimento para reestabelecer ele a um propósito específico, tá? Apoiado nos princípios básicos do treinamento funcional, do treinamento, com foco a tornar o corpo mais inteligente. Vê que fantástico, cara. Então eu preciso seguir um princípio. Existem princípios básicos para isso. Na literatura descreve isso bem direitinho. Essa Core 360, eu vou mostrar o site para vocês daqui a pouco. É uma das escolas com mais especificidade dentro do treinamento funcional. E eu preciso tornar esse meu corpo, ou o corpo do meu paciente, mais inteligente. E o que seria um corpo inteligente, né? O corpo inteligente é aquele que consegue prever ou, com base numa experiência prévia, entender o que eu tenho que fazer quando estou diante de uma situação vulnerável novamente. Consegue compreender isso? Ou seja, quando eu quando eu estou diante de uma situação vulnerável e eu não entendo aquilo ali, quando eu estou diante de uma atividade, de um exercício, e eu não compreendo como aquilo funciona, eu não estudei sobre aquilo, eu começo a sofrer com aquilo, ou seja, torno aquela minha resposta disfuncional. Tornar o corpo inteligente é executar movimentos necessários para que, quando o paciente ou o indivíduo estiver diante de uma situação vulnerável novamente, ele já tenha um conhecimento prévio, conhecimento entre aspas, ou seja, ele já tenha uma informação proprioceptiva, neurodinâmica prévia, que vai agir de forma rápida, de forma ágil, para que não execute, ou seja, que não estabeleça uma determinada lesão, tá? Então, o propósito do treinamento funcional agora não é apenas realizar um treinamento com pacientes que estão lesionados, mas pegar pessoas sem lesão e provocar e repetir aquele determinado movimento várias vezes, com o intuito de profilaxia, ou seja, com o intuito de prevenir uma lesão futura, eu estou realizando um treinamento funcional também. E aí, a American College of Sports Medicine, a escola americana de medicina do esporte, né? Ele define o conceito de força funcional como o trabalho realizado contra uma resistência de tal forma que a força gerada beneficie diretamente a execução, de novo, da atividade da vida diária e movimentos associados ao esporte. Aí vamos lá de novo. Então, para eu poder ser treinamento, eu preciso repetir, eu preciso estabelecer uma atividade na qual eu estimule uma determinada habilidade ou comportamento, que esteja direcionado a uma atividade de vida diária e que, se for um atleta, o movimento deve estar associado ao esporte, tá? É o desenvolvimento de exercícios integrados, variados e multiplanares. Aí presta atenção, eu vou repetir aqui para ficar bem fixo, tá? Integrados, variados e multiplanares. Integrados em que sentido? O corpo ele não deve ser imaginado como um fracionado, como vários segmentos. Eu não vou para uma academia e faço exercício, por exemplo, para bíceps. Eu não faço exercício para tríceps. Quando eu começo a individualizar o tipo de exercício, quando eu começo a especificar qual é o grupo muscular que eu estou realizando aquela atividade, eu estou deixando de ser funcional.
Para que o exercício tenha característica de funcionalidade, ele deve ser executado de forma integral. Ou seja, eu devo ter vários segmentos corporais sendo solicitados naquele mesmo exercício. Ele precisa ser variado, porque na hora que eu começo a repetir 10 vezes o mesmo movimento sobre uma única articulação, sobre um único grupo muscular, eu estou deixando de ser funcional, estou deixando de ser treinamento funcional. E outra, ele deve focar nas atividades multiplanares. Vamos lembrar dos 3 planos de execução de um movimento. A gente tem o plano transverso, no caso fazendo as rotações. Eu tenho o plano coronal, que faz as lateroflexões. E eu tenho o plano sagital, que faz a flexão e extensão. Então, para ser considerado treinamento funcional, eu preciso que o meu paciente execute movimentos triplanares ou biplanares. A maior parte dele vai ser triplanar. E vocês vão ver isso quando vocês pesquisarem treinamento funcional no YouTube, por exemplo, tá? Então, ele será adequado se considerarmos os fatores de estímulo mínimo e, por sua vez, as necessidades de repetição e sistematização para produzir adaptações. Adaptações, a gente volta para o primeiro dia de aula da gente, né? Quais seriam essas adaptações que o atleta desenvolve? A partir do momento que você começa a repetir um determinado movimento ou função do corpo, ele começa a ver a necessidade de executar diversos processos adaptativos em crescimento corporal, em aumento da extensibilidade, melhora do bombeamento cardíaco e etc. Se eu repetir isso de forma sistemática, ou seja, eu preciso ter um protocolo para poder executar esse movimento, na qual eu não sobrecarregue alguns movimentos e deixe outros mais livres, mais fáceis, né, de executar. Na hora que eu começo a sistematizar isso aí, eu estou realizando um treinamento funcional, tá? A escolha do exercício, obviamente, ela é vital. E aí, frase, não se deve estabelecer por critério somente o foco das variáveis da atividade de vida diária. Eu sei que eu tenho falado até agora sobre a definição de que ele deve ser focado nas atividades da vida diária, principalmente se for atleta, etc. Mas os conceitos mais atuais sobre o treinamento funcional, ele diz que não deve ser somente, tá? Ele deve ter uma característica de atividade de vida diária, mas não somente nas variáveis da atividade de vida diária, tá? Pois assim aumenta a probabilidade de lesões, se eu não tiver cautela durante a execução dessas atividades, tá? Eu devo considerar quais são os movimentos que meu atleta está fazendo para eu poder progressivamente adequar essas atividades de vida diária dele, associado a alguns movimentos que não são teoricamente funcionais, que não são teoricamente relacionados à atividade de vida diária dele, para eu poder diminuir essa probabilidade de lesões, trazendo para ele um feed forward, um feedback daquele determinado movimento, tá bom? Então eu preciso restabelecer total ou parcial uma determinada função. Por que parcial? Porque a gente vai ver que tem pacientes que realmente existem limitações, como o para-atleta, por exemplo, né? Ele vai ter limitações já intrínsecas decorrentes de lesões prévias ou de doenças específicas, no ambiente ambulatorial, clínico ou hospitalar ou academias, né? Tendo foco na funcionalidade e baseando em todas as funções do corpo, atividades e participações, tá? Então, o que seria esse treinamento? Seria toda montagem de um treinamento, ele deve levar em consideração duas questões básicas. Você deve se perguntar duas questões. Primeiro, para que serve esse meu treino? Para quem é esse meu treino, né? Para quem é esse treino e para que eu quero esse treino? Se for um treino para um paciente na qual está saindo agora de uma determinada lesão, é um treino específico. Se for para uma pessoa que está fazendo aquele treino como forma profilática para não desenvolver lesões futuras, é um outro exercício,
porém é sedentário ou não atleta profissional. Se for um treino focado para um atleta, é outro treino completamente diferente. Então, a primeira coisa que eu devo pensar quando eu vou prescrever o treinamento funcional é para quem é? Quem é esse cara? Eu preciso entender qual estágio de desenvolvimento corporal e adaptativo ele se encontra naquele determinado momento. E o detalhe, para que esse treino? Será um treino para correção postural? Para aprimoramento de gestos esportivos? Para um treinamento de padrões fundamentais de movimentos? Ou seja, eu devo raciocinar qual é o objetivo desse meu treino. Eu posso ter vários objetivos durante a prescrição, durante o tratamento de um paciente? Claro que sim. O paciente, quando chega num pós-operatório de lesão imediata, eu tenho um objetivo X. Porém, quando ele já está no estágio final, intermediário final, eu tenho outros objetivos que vou desenvolvendo. Eu venho batendo na tecla com vocês desde o semestre passado que o objetivo ele deve ser prescrito de forma diária, né? Então, todos os dias eu tenho objetivos para esse meu paciente. E aí, assim, eu vou poder montar um treino com as características que são funcionais para aquele momento na qual ele se encontra. O treinamento ele deve ter esses pontos, tá? Para ser considerado funcional. Ele precisa treinar equilíbrio, força, velocidade, agilidade, resistência e mobilidade. Devo incluir tudo isso dentro do meu treino. E posso separar por momentos, por exemplo, um dia eu treino equilíbrio, no outro eu treino força, no outro eu treino velocidade? Não. Para ser considerado funcional, eu preciso que esses movimentos, esses exercícios, eles devem ser multiplanares e devem ter objetivos variados, ou seja, eu tenho que treinar esse equilíbrio, força, agilidade, resistência e mobilidade, basicamente durante aquele meu treino inteiro. Obviamente que durante o treino existem vários tipos de exercícios. E claro, cada exercício vai ter sua função. Um vai ser mais focado na força, o outro exercício vai ser mais focado na velocidade, o outro vai ser mais direcionado para a agilidade. Enfim, o exercício sim, ele vai ter um foco específico naquela determinado parâmetro na qual você está querendo treinar. Mas não necessariamente eu vou fazer um treinamento inteiro só de força. Não, eu vou fazer um exercício de força. Porém, no próximo exercício eu vou ter que incluir resistência, no próximo eu vou ter que focar mais na velocidade, agindo sobre várias variáveis ao mesmo tempo. Quais são os tipos de treino que a gente tem? A gente vai ter treinamento com base no movimento, o treinamento de movimento e o treinamento de transferência de movimento. O treinamento com base de movimento quer dizer que eu devo focar na segurança e eficiência. Focar mais no restabelecimento do equilíbrio muscular, na estabilidade do core, numa característica de tentar deixar aquela pessoa mais estável, mais equilibrada, e ter uma fundamentação nos padrões básicos de movimento. E os padrões básicos de movimento são empurrar, puxar, pular, agachar, esses movimentos que a gente faz na atividade de vida diária. Padrões básicos. E o treinamento do movimento ele deve focar no aumento de força, sobre padrões de movimentos básicos também, e focar na sinergia após esses ajustes, após os ajustes, tá? Então eu devo focar na sinergia seria no equilíbrio, na que tudo execute de forma síncrona, né, digamos assim. O treinamento de transferência de movimento, ele deve focar em sessões de treinamentos variadas, complexas e desafiadoras, promovendo adaptações positivas. Todo treinamento funcional, eu devo, teoricamente, desafiar o meu atleta, desafiar o meu paciente. No intuito daquela característica da aula de adaptações, para eu poder ter uma hipertrofia de um paciente, para eu poder capacitar esse paciente a ser mais flexível, eu preciso fazer com que os estímulos que eu faça com ele, os estímulos que eu dê para ele, sejam direcionados a
como é que eu quero dizer? Sejam relativamente superiores ao que ele faz na atividade de vida diária dele. Ou seja, a única forma de eu conseguir colocar estímulos levemente superiores à atividade de vida diária para ele é fazendo adaptações, promovendo adaptações que sejam desafiadoras e um pouco mais complexas do que ele já faz no dia a dia, tá? E aí, para eu poder considerar um checklist, para poder considerar se o treinamento funcional, eu devo levar em consideração um checklist universal de 10 pontos. Meu treinamento tem que incluir posição inicial, ritmo, respiração, alinhamento, distribuição de peso. Devo focar na estabilidade, e esse é um dos pontos mais batidos, né? Dentro do treinamento do Core 360. Sinergia e coordenação, posição de cabeça e foco visual, tipo de pegada, posicionamento dos pés. Isso tudo aí, minha gente, eu vou ter que observar durante a execução de cada um do exercício, de cada exercício que eu prescrever para o meu paciente. Na hora que ele estiver executando na minha frente, eu vou ter que olhar, será que ele está fazendo? A posição inicial foi adequada? Será que o ritmo que ele está fazendo é bom? Ele está fazendo uma coordenação boa? Ele está estabilizando bem? Se algum desses 10 pontos estiverem fora, tiverem como resposta não, então eu preciso ir lá e corrigir o meu paciente. E aí, quanto à legitimidade? Será que o fisioterapeuta está apto a desenvolver o treinamento funcional? E aí eu trago uma frasezinha aqui do COFITO, né, com acórdão entre o acórdão sobre o fisioterapeuta e o treinamento funcional, tá? Ele diz assim: quanto à legitimidade da técnica, tem-se que, do ponto de vista normativo, não se encontra esta vinculada de forma exclusiva, tá, a outra profissão regulamentada, não sendo crível também admitir que o Conselho Federal, que este Conselho Federal, no caso o COFITO, reconhece a técnica como prática exclusiva do profissional fisioterapeuta. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Nós, fisioterapeutas, podemos sim praticar o treinamento funcional, porém, ele não é de exclusividade da fisioterapia. Assim como o Conselho de Educação Física, ele diz que o fisioterapeuta, o profissional da educação física, ele pode executar reabilitação ou treinamento funcional ou prescrição de exercício. Porém, não é de exclusividade deles também. Aí eu deixo uma pergunta para vocês. Quando eu devo parar? Até que ponto eu devo ir, né? Onde é que está o limite? Eu acho que o limite está mais na consciência do que muito mais escrito, né? Do que está escrito dentro de uma lei, está escrito dentro de um acórdão. O acórdão, assim como o nosso código de ética, ele deixa aberto para o fisioterapeuta realizar o treinamento funcional. Deixa aberto para o fisioterapeuta prescrever o exercício que quiser. Porém, será que você, aí bota a mão na sua consciência, será que você está apto a desenvolver um treinamento funcional focado numa atividade que seja profissional, de um atleta profissional, pré-competição ou durante uma competição? Se a sua resposta for não, então vamos manter nosso treinamento focado na recuperação de patologias, por exemplo, né? Na recuperação de limitações de movimentos. E assim como o profissional de educação física deve botar a mão na consciência do mesmo jeito e pensar, será que eu estou apto a treinar um paciente, um atleta, não um paciente, para eles não são pacientes, a treinar um atleta para recuperar uma determinada patologia? Se a resposta for não também, então deixa para a fisioterapia porque a gente estudou para isso. Assim como eles estudaram para prescrever exercício para desenvolvimento corporal, competição e etc. Então, minha gente, nada mais do que esse treinamento funcional, ele pode ser realizado pelo fisioterapeuta desde que você siga o protocolo específico, desde que ele seja direcionado para a recuperação de uma função específica, desde que ele tenha
um propósito de desenvolver uma determinada habilidade e que você considere os checklists, os tópicos que devem existir, os movimentos básicos, tá? Se isso tudo for considerado durante a prescrição, então você está fazendo um treinamento funcional, tá joia? Então, fico aqui e qualquer dúvida, posta mensagem lá no fórum que a gente vai tirando as dúvidas durante a semana ou então vai me mandando mensagem através do Classroom, tá bom? Valeu, galera, e até a próxima.